Pai do céu, meus irmãos, bom dia. Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia de gratidão a Deus Todo-Poderoso que nos tem concedido saúde, paz e tranquilidade. Só Ele pode fazer essas coisas. No dia de hoje eu queria meditar em um versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém, meus amados? Apenas esse versículo. E Paulo, há mais ou menos 2000 anos atrás, escrevia esse versículo. E ele falou: nos quais o Deus deste século. Que Deus Paulo está falando aqui? Lembrando que toda vez que a Bíblia aparece Deus com D minúsculo, está se referindo ao diabo ou a homens, pequenos reis, e não ao Deus Todo-Poderoso. Então, Paulo disse: o Deus desse século. Ele estava falando do diabo. E ele diz que o Deus daquele século tinha cegado o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, eu fiquei meditando. Que Deus, o que o diabo fazia naquela época para cegar o entendimento dos incrédulos? Aí nós podemos ler o contexto, o versículo 3 diz: mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perecem, está encoberto. Então, naquela época de Paulo já existiam muitos falsos profetas ensinando outra doutrina que não era verdadeira, como tem hoje, nos dias atuais. Então, ele diz que o diabo se aproveita, se apropria de um falso profeta para que ele ensine uma doutrina que não é bíblica, para cegar o entendimento. Paulo diz: homens de todos corruptos, enganando e sendo enganados. Então, muitos que creem em falsos profetas, em falsas doutrinas, e ele tanto é enganado pelo diabo, como também engana outros. Mas, trazendo por dia de hoje, nós sabemos que Satanás é espírito e ele precisa de algo físico para enganar as pessoas. E eu, trazendo para os dias atuais, encontrei algo de grande força que o diabo está usando para enganar essa geração nossa, no qual eu estou com um agora na mão, falando e transmitindo essa mensagem da parte de Deus para vocês que estão ouvindo. E vocês que estão me ouvindo, estão com um na mão agora, no celular. Satanás tem usado de grande influência nesse aparelho para enganar, corromper a mente das pessoas. Não somente através de falsos profetas, de falsos ensinos, que é o que mais tem hoje, Alguns religiosos, ele usa falsos profetas com ensinos que são verdadeiramente doutrinas de Satanás. E muitos, eu tenho percebido, têm caído nessa armadilha. Há outros, ele usa para retirar o seu tempo, que ele poderia estar orando e meditando na palavra de Deus.
E a outros ele usa os aplicativos inúteis para tomar o tempo das pessoas, que seria de Deus. Ele tem usado através deste aparelho. Meus irmãos, que estrago o celular tem feito na vida de muitas pessoas. Ninguém pode medir o tamanho do estrago. Muitas pessoas ficam investindo seu tempo em assistir vídeos que não levam a nada. Pelo contrário, aquilo sobrecarrega suas mentes e coração. E a pessoa fica de um todo sobrecarregada, que não oram e não buscam a Deus. Outros vê muitos vídeos, pessoas que aparentemente estão felizes, mas só mentira. E as outras tentam pegar aquilo para si, e como elas não conseguem, elas acabam ficando perturbadas. Estrago muito grande, porque ele atinge a mente, que é o principal de tudo. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Não há como essa geração experimentar. Satanás tem usado de grande influência com o celular para corrompê-las. Até nas ditas igrejas, os crentes não conseguem largar o celular. Na hora da palavra, eles estão mexendo nos seus ditos aplicativos. Como Deus pode trabalhar? Não há como. Não há espaço na mente deles. Estão de todos corrompidos. Veja o que diz em Hebreus 8:10. E esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escrevereis em seu coração. Sereis o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora, fala para mim, como que Deus vai poder colocar as leis dele no coração e na mente, se as pessoas estão com a mente sobrecarregada? O celular tem de tudo tomado espaço de Deus na vida delas. Tem tomado o espaço que era da família, que eles não conversam mais, não tem diálogo, e por isso estão sendo gravemente afetadas. A gente vê famílias inteiras sendo destruídas pelo aparelho chamado celular. O Deus desse século. Quando eu li o versículo de 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século, nós sabemos que a palavra de Deus é viva e ela se renova. E naquela época, Paulo provavelmente estava falando de meios de falsos profetas que o diabo usava. Mas o celular é bem mais eficaz hoje, né, para destruir famílias inteiras. Pessoas que não conseguem ficar sem o celular. Se eles vão a um compromisso, esquecem o celular, eles voltam do caminho para pegá-lo. Não conseguem. O celular tem roubado o tempo que era de Deus, tem roubado o tempo que é da família. Até o sono das pessoas tem sido roubado pelo celular. É uma ferramenta importantíssima que você pode usar para fazer o bem, mas muitas pessoas não têm estrutura, capacidade para lidar com ele. A tecnologia surgiu muito rapidamente,
pegou a todos de surpresa. Essa geração não tem capacidade para controlar, né? São poucos, eu afirmo, são poucos que podem lidar com isso, muito poucos. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia dessa geração. Veja, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. Agora reflita, né? Paulo está falando aqui de algo bom, de algo da palavra de Deus, ou algo da família, ou coisas que é verdadeiro, amável. O que tem nesse celular hoje, que essa geração vê? Não tem nada a ver com isso que Paulo está falando, nada. As pessoas estão sobrecarregadas, tão pesada a mente deles, que eles não conseguem mais ouvir a palavra de Deus. Sequer, não conseguem. Tiago 4:8 diz: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Tiago vai dizer assim: mente dividida. Será que isso é essa geração nossa? Mente dividida. Tá na igreja, dá louvor, depois já torcendo para que o culto acabe, para que vá para suas casas, para se empanturrar nas guloseimas, nos banquetes que o celular oferece, que são o mundo, coisas impuras, coisas que adoecem a mente. E ele diz que tem que se aproximar de Deus, né? E Ele se aproximará de vocês. Limpe as mãos. Limpar as mãos aqui fala de confissão de pecado. Vocês têm a mente dividida. Purifica o coração. Por que purifica o coração? Porque é um processo. Só tem dois meios de Deus penetrar no homem. É através dos olhos e ouvido. E o celular contamina os dois. Então, o que você vê e ouve gera pensamentos e imagens no seu cérebro. E esses mandam para o coração. Por isso que Tiago diz: purifique. Purifique. Você de mente dividida. Purifique o coração. Porque coisas boas, se penetrar na sua mente e você ouvir e ver, a essas vai purificar o seu coração. Do contrário, se você vê coisas que não são de Deus, vai contaminar. Então, a Bíblia é bem clara também quanto a isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, por sua vez, diz que se os teus olhos for luz, todo o teu corpo será luminoso. Mas se for trevas, quão grandes trevas. O celular tem contaminado esses dois canais, tanto os olhos como o coração. Romanos 7:25 diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo está dizendo que a mente dele era guiada pela palavra de Deus. Mas mesmo assim, no corpo dele, nos membros dele, tinha outra lei ali, que é a lei do pecado. Se naquela época que Paulo vivia, não existia TV, não existia a tecnologia de hoje, não existia nada disso. Paulo estava numa luta ferrenha contra o pecado. Agora imagina hoje, meus irmãos. Imagina hoje a geração da net, geração de crentes da internet.
crentes que não vigiam, a geração que anda seminua, a geração que na internet tá a pior imundície nesses aplicativos, lixo puro, onde as pessoas têm se contaminado. Imagina hoje. Tito 1,15 diz: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, meu Deus. Tanto a mente como a consciência estão corrompidas. Veja que é aí que Satanás trabalha mesmo, na mente. É lá que ele trabalha. Se ele domina a mente, ele domina todo o corpo. Assim também, o próprio Deus diz: grave essas minhas palavras, grave essas minhas palavras no coração e na mente. Amarre-as como sinal nas mãos e prende-as na testa. Deuteronômio 11:18. Veja o que Deus diz aqui, meus irmãos. Grave essas minhas palavras no coração e na mente. Amarre-as como sinal nas suas mãos e prende-as na sua testa. Testa fala da mente. Mãos fala de trabalhar para Deus. Por isso que ele diz: grave, marque isso. Que a sua marca de cristão seja essa: trabalhar por reino de Deus e a mente totalmente guiada por Deus. Mas como essa geração vai ter uma mente guiada por Deus? Com o Deus desse século chamado celular. Veja o que diz em Jeremias 17:10. Eu, Senhor, que sondo o coração, examino a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Meu Deus. O próprio Deus falando aqui através da boca de Jeremias, ele diz: eu, Senhor, é o que sonda o coração e examina a mente. Coração fala de vontade, mente fala de intelecto. Veja aqui o que acontece. A mente é como se fosse o motor de um carro, né? Quando você absorve pensamentos bons, coisas boas, você coloca ali, ele vai descer pro coração. E o coração fala da força, da vontade, que vai fazer você praticar essas coisas. Então Deus é bem claro, ele diz: eu, Senhor, que sonda o coração e examino a mente. Esses dois têm que estar conectados um com o outro. Porque um manda energia para o outro. Assim, a mente recebe imagens e gera pensamentos bons e manda para o coração, e o coração gera a vontade. Assim como é com coisas boas, é com coisas ruins também. Se você olha coisas que não deve e vê e ouve o que não deve, vai gerar pensamentos ruins e vai mandar para o coração vai produzir coisas ruins. E de lá vai vir toda sorte de imundície. Foi o que Jesus disse. Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai da boca, pois é o que vem do coração. E aí de lá vem tudo quando não presta. Então, meus irmãos, é um alerta. Vigie o que você vê e o que você ouve. Cuidado com o aparelhinho chamado celular. Cuidado, que ele está roubando o tempo que era de Deus. Digo com toda certeza: o celular hoje é o bezerro de ouro que foi levantado no lugar de Deus. E esta geração de hoje diz: esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Celular. Cuidado, Jesus está voltando. Cuidado, Deus sabe. E Ele sonda o teu coração. Ele conhece os teus pensamentos. Ele sabe onde estão os teus pensamentos. Não tenta enganá-lo. Não tenta enganar Deus, até porque ninguém consegue. Ele sabe.
É tempo da igreja se arrepender e voltar às antigas práticas, que nem está lá em Jeremias. Veja as antigas veredas, né? Os antigos caminhos. Volte, ande por eles, antes que seja tarde demais.